Tudo pronto? Tá valendo? Tá valendo. Bom, esse é o AlmaCast, um espaço pra gente falar de carreira, desenvolvimento e pessoas, histórias bacanas de pessoas. Hoje eu trouxe aqui meu amigo, meu mentor, Daniel Spolaor. Bem-vindo, cara. Obrigado. Obrigado. Prazerzaço. Poxa, meu. Ambientezinho delícia, cara. Montamos aqui. Nossa, sensacional. E vamos conversar. Legal. Você falou do espaço, eu vou contar, né? Da produtora Alma. A gente montou esse espaço aqui justamente para poder dividir histórias, falar de carreira, desenvolvimento, trazer gente bacana que nem você. E vamos lá, me conta. É aquela pergunta, hein, Daniel? Quem é o Daniel Spolaor? Muito bem. Tá bom. Bom, mineiro de Belo Horizonte, meus pais moram lá. E uma curiosidade sobre mim é que eu nunca morei lá direito. Assim, quando eu era criança, eu saí e rodei o Brasil inteiro por causa do trabalho do meu pai. E aí, assim, a vida vai levando a gente para umas coisas, né? Isso foi bom porque adapta, mora em tudo que é lugar. Eu já morei no interior do Pará, onde só se chegava de barco ou de avião, pra você ter ideia. Interior e papapá. E aí, quando eu fiz uns 15 anos, eu virei para meus pais e falei assim, eu preciso morar em Belo Horizonte, eu preciso conhecer minha cidade e tal. Voltei para Belo Horizonte e falei que eu nunca mais ia sair de lá. E aí eu terminei colégio, faculdade, tal. E aí eu arrumei uma oportunidade de emprego, assim, que eu tinha que sair. Eu tinha que mudar para São Paulo. Que eu mudei para São Paulo, 15 mudanças daí para frente nos últimos 14 anos. E eu nunca mais voltei para Belo Horizonte. E agora eu tô tentando me fixar em algum lugar e arrumar a vida de um jeito diferente. Mas esse é o Daniel. E fora isso, profissionalmente falando, Tem história. a vida toda, assim, eu achava... Eu sou administrador, né? Então, eu achava que eu ia trabalhar com mercado financeiro, com essas coisas. Eu comecei mercado financeiro, eu trabalhava mandando dinheiro para o exterior. Hoje em dia, essas coisas não estão muito saudáveis mais. Mas eu comecei fazendo com isso. Depois, eu entrei na Ambev, uma cervejaria, né? Grandona. Na área de suprimentos, compras, odiava. E eu conheci um cara que gostava. Hoje, esse cara é meu sócio, mas esse cara cuidava do RH lá. E um dia eu virei para ele e falei, cara, eu quero trabalhar com recursos humanos, com pessoas. Ele falou, tá bom, daqui a uma semana você pode começar na área de recursos humanos. Obviamente a área de compras ficou revoltada comigo, que eu pedi para trocar de área. Mas daqui a uma semana você começa na área de recursos humanos, na área de gente, como chamavam lá, em Fortaleza. Eu morava em São José dos Campos, eu tinha uma televisão de plasma. Enrolei no plástico bolha, fiz minhas malas e fui para Fortaleza e aí começou a história. E desde então, desde 2008, trabalhando maior parte do tempo com RH. Legal. O Daniel tem uma história, né, na área de gente que é muito bacana, porque ele conseguiu fazer muita coisa, ele vai contar pra gente. E hoje é um empreendedor, que a gente vai contar também um pouco da Escola Coru, que é uma escola aqui de Campinas, que com um ano aí tá com números muito bacanas, fazendo um trabalho muito legal, alcançando muita gente. Eu já visitei a escola, é fantástica, recomendo, inclusive, vocês visitarem lá. Tem alguns espaços abertos, né? Workshops e tal, vocês chamam o pessoal. Mas aí é legal que você trouxe, Dani, uma parte ali que alguém te influenciou, né? E como a gente quer falar bastante de carreira aqui, normalmente alguém influencia a gente a alguma coisa, a mudar de área, a empreender. Essa pessoa, o que você viu nela que falou, cara, eu quero trabalhar com gente? É engraçado, assim, porque eu nunca tive experiências de trabalhar. Até então, né, era meu segundo emprego quando eu conheci o Capi, né, que é essa pessoa, Fábio Capitanovas. É seu sócio? Hoje ele é investidor na Coru. Né? Legal. Mas assim, eu acho que mais do que isso, ele é um grande amigo já há muitos anos, assim, e aí o fato dele ser investidor, eu acho que é um aprofundamento da relação, mas na verdade o mais importante é o fato dele ser meu amigo há muitos anos. Mas ele foi a primeira pessoa, por todos os lugares que eu passei, estágio, trabalho, comecei a trabalhar com 14 para 15 anos na loja de chocolate que meu pai tinha. No balcão. Legal. E aí, depois assim, mas de todos os trabalhos, ele foi a primeira pessoa que eu vi trabalhando com recursos humanos, assim, e recursos humanos virou uma coisa relevante para mim. E aí, assim, uma abordagem com pessoas, de cuidado com as pessoas, muito, muito mais saudável do que eu estava acostumado. Eu trabalhava em banco isso nem existia e etc. E uma curiosidade é que meu pai tinha trabalhado com recursos humanos antes. Só que eu acho que
com o pai a gente tem uma relação diferente, a gente não fica aprofundando tanto no que ele faz, né? Eu era mais novo e tal, E foi a primeira pessoa que eu olhei e falei assim, poxa, esse jeito de cuidar das pessoas, esse jeito de falar de gente, me agrada muito mais. E como eu vinha de mercado financeiro, de compras, não sei o que lá, eu achava que eu mexia com uma coisa que para mim não tinha valor, que era dinheiro. E é engraçado, né? Porque assim, eu não gostava. Assim, pô, é sempre uma relação financeira, é sempre aquela troca, é sempre aquela negociação. Não tinha muita isso. troca, né? Eu não queria isso. Eu não achava saudável a essência do meu trabalho ser sobre dinheiro. E aí eu saí dessa. E aí eu acho que foi uma bela decisão. Assim, minha vida mudou muito de lá para cá. E só posso dizer que foi para melhor. Legal. E hoje em dia, né, quando você olha para trás, né, essa mudança que você fez, eu também tenho uma formação inicial de música e design, e depois a gente vai se reinventando e mudando e se reencontrando naquilo, né? Parece que a gente é já decidido fazer. Você se sente assim também? É engraçado, assim, porque as coisas vão acontecendo e depois você olha para trás e você vê de alguma forma as coisas convergiram para onde elas estão, né? Talvez tivessem pequenos sinais ao longo do caminho, assim, que hoje para mim são super claros e que na época eram só coisas que estavam acontecendo na minha vida e que eu não estabelecia conexão com nada, mas assim, desde sempre, cara, escola, assim, eu estudava numa escola pequena, interior de Minas, assim, também numa dessas mudanças e tal, uma escola que devia ter uns 200 alunos, eu não sei quantos alunos tinha, 200 alunos é pouco para uma escola, pequenininha de bairro, e lá eu queria ser o cara do Grêmio, né, do Grêmio escolar, assim, aí tinha eleição, tinha não sei o quê, e eu queria ser o cara de pessoas do Grêmio, sei lá por quê. Ganhamos uma eleição e tal, e criamos carteirinha de estudante, benefício, umas coisas assim para a escola. Então, assim, desde lá de trás, eu sempre fiz esporte, eu gostava de ser o capitão do time, de alguma forma eu sempre fui. Aí tinha formatura, eu queria ser o cara que falava. E era meio inato para mim, assim. Apesar de eu ser uma pessoa tímida, nessas horas eu achava importante, é engraçado. E aí esse negócio de lidar com pessoas, de falar com pessoas veio se construindo e depois eu achei que isso de fato era uma vocação, assim, a ponto de eu querer mudar minha vida inteira de carreira corporativa para empreender, para trabalhar com educação, que é super duro, né? Eu posso contar aqui, mas assim, educação não é um setor fácil, mas para poder lidar com as pessoas, eu acho que talvez agora mais profundamente ainda, sabe? Bacana, você tocou aí em dois pontos que eu... Primeiro que eu sou apaixonado por essa leitura de sinais que a vida acaba nos dando. E, obviamente, não é fácil reconhecê-los, né? Depois que o tempo passa, parece que estava ali, né? E eu acho que o outro ponto que você falou é a educação, né? Que eu sempre ouvia. Meu pai sempre falou bastante para mim. E quando a gente é mais novo, a gente não ouve tão bem os pais, né? Essa é uma realidade. É através do estudo que as coisas vão acontecer, né? Então, os mais velhos falam muito isso, né? É através do estudo que você vai se desenvolver, é através do estudo que você vai encontrar seu caminho. E, de fato, e acho que é importante a gente reforçar isso para os mais novos, principalmente, né? É através do conhecimento, é através do autodesenvolvimento, é através dos recursos que alguém, né, te traz. Muitas vezes um professor, um amigo. Como é que você hoje, porque você está aí com uma escola, né? Como você está lidando com essa responsabilidade? Porque é uma enorme responsabilidade ser CEO de uma escola, acho que você já pode contar um pouquinho mais. Uhum. CEO de uma escola do futuro, eu diria, né? O jeito que eu estudei não é o jeito que a Coroa ensina as pessoas. É completamente diferente, assim. E fala um pouco da Coru também, que tem uma questão aí do nome e tal. Não, legal, falo. Mas assim, educação é o maior agente transformador da sociedade. É por isso que eu quis mexer com isso. Né? É transformador e ponto. Eu não consigo pensar em outra coisa que seja tão impactante quanto a educação para que as coisas aconteçam e para que a vida das pessoas melhore e evolua, assim. A diferença que eu tenho visto hoje é que a forma como isso é encarado, como foi encarado quando eu estudei, e de alguma forma é encarado ainda como as pessoas estudam, as crianças entram na escola e você ainda tem aquele caminhozinho todo empacotado, né? Você tem que fazer... Você vai para a creche, depois você vai para o maternal, depois você vai para o
ensino básico, depois você vai para o ensino médio, depois você tem que fazer um curso técnico, uma faculdade. A gente empacota as coisas, eu acho que para as pessoas entenderem melhor. Que é bem ultrapassado, né? Mas eu acho que facilita para as pessoas entenderem. Porque você, assim, se a gente for pensar que a gente vai deixar todo mundo solto e cada um faz do seu jeito, também não vai dar muito certo. Então, de alguma forma, você tem que empacotar para todo mundo poder entender. Mas a Coru, ela não é isso, né? Assim, de onde é que a Coru nasceu? Uma das minhas sócias, a Pri, e a outra das minhas sócias, a Raíssa, nós 3 trabalhamos juntos montando a universidade corporativa para o mundo industrial da Ambev, Universidade Supply, em 2014. Tem quase 10 anos. E a gente trabalhou junto nessa época, nós 3. E a gente fez muita coisa legal ali, muito transformadora, assim, para a educação corporativa, para a empresa, para formar lideranças, para formar time operacional e etc. Só que a gente tinha uma abordagem nessa época já, que eu sei lá de onde veio, a gente fez pesquisa, fez estudo, assim, mas era uma abordagem em que a gente usava a universidade corporativa para acelerar a carreira e a vida das pessoas. Então a gente usava educação numa empresa para abrir portas para novas vagas, para novas oportunidades, para mais qualificação. Então você imagina que um operador poderia se tornar técnico mecânico. Um upskilling. A gente chama de upskilling isso, mas na época eu não chamava de upskilling. Não tinha nome. Eu sei lá. As manhas. Assim, aquelas coisas que a gente aprende fazendo também, né? Mas era isso, assim. Poxa, imagina você... Era uma organização que tinha lá, naquela época, talvez umas 20 mil pessoas. E aí você imagina que você começa a oferecer para elas oportunidade de, caso elas estudem, elas podem progredir na carreira. E a gente tinha vários elementos assim super legais de trazer as famílias para assistirem às formaturas, de mandar os convites quando as pessoas eram aprovadas nos programas e tal, para valorizar o momento e meio que trazer educação para um lugar diferente de muito valor, porque a gente está falando de operadores, né? O operador não tem as maiores referências educacionais, não necessariamente teve as melhores oportunidades, eles inclusive falavam isso pra gente na época. E aí esse negócio era muito transformador na vida deles e isso virou um grande projeto. Na época era o maior contrato do Brasil do Senai, era muito grande. Então você imagina isso. E ali eu me apaixonei por educação e eu comecei a questionar que a educação da forma como era feita é importante, mas eu acho que não era tudo que precisava fazer, porque querendo ou não, em algum momento a gente se forma no que quer que seja, e a gente para, né? E bem verdade... É o caminho natural. Parece que as pessoas... agora já cheguei onde deveria. Mas isso tem a ver com o negócio de empacotar, né? A gente empacota a educação até um determinado ponto da vida das pessoas. Dali para frente, não explica muito bem. Ninguém conta o que vem Ninguém conta o que vem depois. E aí a gente via claramente que, principalmente para carreira, para adulto, né? Depois, né? Não existia um modelo. E a gente achava, eu ainda acho que as escolas e as empresas se falam muito mal. Sabe, assim, as escolas têm seus pontos e elas estão certas. Não as trocam empresas muito, né? Não, elas não sabem se falar, assim. Tem um muro entre as duas, sabe? E as escolas têm seus pontos de metodologia, de como é que ensina para as pessoas. E eu acho que está certo. As empresas também têm seus pontos de que elas precisam das pessoas rápido e não sei o quê. Bem formadas para a realidade da empresa, e cada empresa é uma coisa, então você tem que ter milhões de formações, porque toda empresa é de um jeito e precisa de conhecimentos diferentes. E aí ficava esse muro no meio, e aí a ideia da Coru é abrir o portãozinho, sabe? Para ver se a gente consegue conjugar esses dois elementos. Então a Coru ela é uma escola, dá para dizer que ela é uma universidade corporativa as a service, como serviço. Então eu posso entrar em qualquer empresa e estabelecer toda a estrutura de aprendizagem, todo o ambiente de aprendizagem, de curso até aprendizagem na prática, todos os elementos de aprendizagem que você pode imaginar para qualquer carreira que as pessoas queiram fazer. Né? E aí a gente faz desde gente que hoje não tem formação nenhuma e precisa entrar nas empresas, e a gente faz essa formação básica do zero e conecta essas pessoas depois com a empresa até formar os próprios funcionários das empresas. E a gente está nessa brincadeira aí há 1 ano agora. 1 ano. Já fez 1 ano, né? Fez 1 ano agora em julho. E me conta... A Coru não é uma escola tradicional, a gente já ouviu você contar. E o que vocês ensinam lá? O que tem na Coru? É tecnologia? Legal. A gente tem algumas torres de conhecimento. Imagina que a gente é uma universidade que não dá diploma. A gente certifica as pessoas, né? As pessoas querem o certificado.
E eu acho importante, assim, porque é um marco. Postar no LinkedIn, né? Não, tem que postar no LinkedIn, tem que mostrar pra família, né? Assim, tem. Tem que mostrar pra família. Tem. É que nem quando eu contei que eu era programador de uma empresa. Daí até contei para uns amigos meus outro dia que quando a gente chega e fala, trabalha com tecnologia, eu sou programador. Parece que você trabalha pra NASA, né? Porque a família fala assim, meu Deus, esse deu certo. É isso. Mal sabe. Eu falava que eu trabalhava com RH, as pessoas não achavam isso, não. Depois eu fui para RH. Mas assim, a gente não dá diploma, a gente não dá curso. Uhum. É claro que a gente também empacota para facilitar, senão todo mundo tem que ficar descobrindo tudo, é aquilo que eu já falei. Mas a gente treina as pessoas, a gente ensina as pessoas por habilidade. Uhum. Então, é diferente. Então, assim, uma habilidade que você pode ter na vida é saber fazer café. Você já mostrou que sabe. Eu sei. Você sabe. Essa é uma habilidade. É diferente você saber fazer café de você estudar culinária. Certo? Então, é a mesma coisa. Eu sou administrador. Eu estudei teoria econômica, eu estudei demanda inelástica, elástica, não sei o que, os gráficos de oferta e demanda. E você faz conta, por exemplo, tem uma conta em economia que chama conta de elasticidade. Eu não sei fazer essa conta mais. Mas eu tenho um diploma de economia que diz que eu sei. E o mundo não é assim mais. Hoje em dia você tem que ver as habilidades. E é óbvio que a gente muda. O mundo muda. E aí, assim, é muito mais fácil eu ir agregando habilidades à vida de uma pessoa, ela continuar estudando permanentemente. E aí é um pacote, eu vou te ensinar a fazer café, eu não vou te ensinar culinária, e você vai gastar mais 2, 3, 4 anos da sua vida fazendo isso para, de repente, o problema que você tem é fazer café. E aí você muda a dinâmica. E aí você consegue oferecer mais oportunidade para as pessoas. A gente trabalha assim, por habilidade. Então a gente funciona igual um Lego. Né? A gente vai pescando as habilidades e monta um curso para as empresas. E a gente faz isso em 5 áreas hoje. A gente faz isso na área de vendas, marketing, atendimento. A gente faz isso na área de tecnologia, então programador inclusive, engenharia de dados. Essa galera que está trabalhando com inteligência artificial, a gente tem também, a gente consegue ensinar inteligência artificial lá. Essa é a segunda área. A terceira área que a gente está entrando agora é indústria. Então, indústria, poxa, é o maior motor da economia hoje, apesar de a gente falar muito de tecnologia. A indústria é muito gigante. A gente vai entrar nessa. A gente tem pessoas e liderança, então habilidades socioemocionais, as famosas soft skills. E a gente tem diversidade e inclusão. Isso aqui não é exatamente ensinar diversidade e inclusão, mas é uma forma que a gente encontrou de abrir porta para as pessoas que não têm oportunidade. Um letramento. Letramento também, mas eu acho que mais importante, ensinar para os decisores, os diretores das empresas, as lideranças das empresas, de que elas precisam abrir oportunidade para todo mundo. Né? Assim, não é assim ainda. Né? A gente conhece o Brasil é super desigual. E, para mim, o principal motivo da desigualdade brasileira é que as portas estão fechadas para boa parte da população, a qual eu não pertenço. E talvez eu tenha tido mais oportunidades na minha vida porque eu não concorria com tanta gente. Eu concorria só com pessoas parecidas comigo. Mas isso não é legal, né? Isso não é bom. E a gente criou essa quinta porta porque o nosso trabalho com a educação pode trazer essas pessoas também para dentro das empresas e a gente gostaria muito de fazer isso e tem feito. Legal. Nesse quinto pilar, assim, né, que a gente pode dizer, que é a diversidade, como que o mercado está aceitando isso? Eu acho que tem grupos, assim, eu acho que a primeira coisa... É porque a gente tem um problema, de fato. Tem. A gente chama de minoria, e aí parece que a gente tem que colocar na devida proporção, né, as minorias, mas é pelo contrário. Né? Por exemplo, vagas afirmativas. Às vezes as pessoas questionam a questão da vaga. Mas se ela não existe, né, dessa forma, você não consegue induzir o mercado, né, a entrar nesse fluxo e auxiliar, né? É um problema. O mercado tem que tomar para si. As empresas têm que falar assim, não temos esse problema mesmo, e de alguma forma os RHs têm que estar posicionados e as pessoas, né, que não são, de repente, uma minoria, precisam apoiar. Como é que o mercado tem aceito? Eu acho que está evoluindo.
Mas assim, não dá para dizer que é uma coisa que o mercado inteiro introjetou. Não é. Você tem empresas que estão mais avançadas nisso, normalmente são as maiores. Cultura, né? Empresas maiores normalmente avançam antes. Elas são maiores não à toa, né? Normalmente elas são pioneiras nas coisas. Mas essas avançaram mais, não todas, mas é onde você vê os processos de diversidade e inclusão mais evoluídos. E aí você tem um meio do mercado ali que está tentando se entender e você tem um outro pedaço que ainda não entendeu. E isso é uma soma de coisas, né? A hora que as empresas começam a entender isso, as pessoas começam a entender, elas também começam a pressionar, por exemplo, a política para também se mexer. Você já tem alguma legislação no Brasil muito avançada sobre isso, inclusive. Nesse sentido, a gente é pioneira, bacana, né? A gente tem a lei de cotas aí há mais de 10 anos, a gente tem... O Bolsa Família não deixa de ser um programa de inclusão muito... Afirmativo. É um programa afirmativo, as bolsas, a lei de cotas é um programa afirmativo, então... A gente até tem uma política que está avançando também, tem outras coisas que precisam ser feitas, mas a gente tem. Mas o resumo da ópera é que eu acho que as pessoas hoje em dia têm mais voz. Né? As pessoas elas não querem mais ser escanteadas e ver que outras estão tendo assim, um mundo de oportunidades enquanto elas estão ali à margem das oportunidades e da sociedade. Então, o fato das pessoas terem mais voz... pressiona lideranças a terem uma atitude diferente, assim. E aí eu acho que é aí que o movimento acontece. Falta muito ainda, mas eu acho que a gente está ganhando velocidade aos poucos e, de fato, essas coisas elas vão... Eu acho que os próximos 10 anos vão ser muito transformadores. Assim, eu sou mais otimista que a média com o que eu acho que vai acontecer. É isso que eu ia dizer. Eu sou mais otimista, mas eu acho que os próximos 10 anos vão ser muito transformadores. E eu acho também, e assim, é louco, porque se a gente está falando de pessoas, né? Mas se a gente for falar em economia, se a gente tivesse as pessoas, né? Principalmente assim, pessoas negras, pretos, pardos, mulheres, pessoas com deficiência, se a gente tivesse essas pessoas, e outros grupos, né? Mas se a gente tivesse essas pessoas no mesmo patamar de renda, oportunidade que os homens brancos têm no Brasil, a gente tinha a renda da Espanha. A gente não tinha a renda da Namíbia, sabe? Então é um negócio muito doido, assim, porque, poxa, Tudo é segregado, né? É uma oportunidade para o país evoluir, não é só para as pessoas, né? Tudo ficaria melhor se todo mundo entendesse isso bem. É legal a gente falar disso, porque no final é mentalidade. É como você vai tomar uma atitude de negócios, né? Se vai ser para todo mundo. É como você vai se posicionar no teu conteúdo, como você vai gerar seu conteúdo, que cuidado você vai ter, né? A gente ouve muito esse questionamento, principalmente no tema de diversidade, né? Como... mas eu não acho que tem que ser assim, eu não acho que você tem que falar desse jeito. Como você vê essa coisa, Dani? Como que a gente aqui, através da educação, consegue deixar mais leve esse tema? Assim, eu acho que deixar mais leve o tema é a gente entender que ele não dói, né? Só que a gente precisa derrubar alguns conceitos cristalizados na cabeça da gente, né? Esses conceitos, essa forma da gente argumentar, da gente tomar decisão, tem muita gente... A técnica diz que chamam vieses inconscientes. Vieses. É a forma de pensar rápido que a gente está super acostumado, né? Tipo assim, você vê fogo, né? Você não põe a mão porque você sabe que queima, mas você não pensa assim, eu não vou pôr a mão porque queima. Você não faz, né? Tem várias coisas que a gente toma de decisão a respeito das pessoas que vêm do mesmo lugar, de viés inconscientes. Nossa formação... Você acostumou a fazer assim. E você não sabe nem por que você faz. Você toma aquela decisão de uma maneira rápida e inconscientemente você acaba excluindo algumas pessoas das decisões que você toma. E aí, assim, o segundo conceito que eu acho que a gente precisa trabalhar... Primeiro, a gente entender que isso é natural do ser humano e que a gente precisa aprender a combater. É uma coisa nossa. Não tem nada de certo nem errado, mas a gente tem que combater. A segunda coisa é que a gente veio muito tempo, principalmente no mundo corporativo, falando de igualdade e meritocracia. Né? Igualdade, a gente tem que tratar todo mundo igual. E como que hoje a gente deveria falar? Equidade, né? Porque assim, tratar todo mundo igual significa que eu vou dar a mesma condição para pessoas que precisam de condições diferentes. Que não tiveram a mesma condição. Né? Não, e que precisam de condições diferentes. Né? Vou dar um exemplo de tratar todo mundo igual.
para determinada vaga, todo mundo tem que falar inglês. Estou tratando todo mundo igual, a mesma regra para todo mundo. Desde certo? que todo mundo tivesse entrado pela mesma Desde porta. que todo mundo conseguisse estudar inglês ao longo da vida. O que não é verdade. Então, assim, as pessoas elas não tiveram condições iguais ao longo da vida, o que fez com que cada uma chegasse naquele ponto de um jeito diferente. Exato. Então, na verdade, equidade é o conceito de você se Equilibrar. ajustar a essas condições, a essas necessidades que cada perfil de pessoa tem. E aí isso derruba muitos mitos corporativos muito relevantes e muito cristalizados, tipo meritocracia. Todo mundo tem que competir igual e todo mundo tem que... Eu acho que não. Eu vou dar o meu exemplo, né? Não vou falar dos outros, vou falar de mim. Eu acho que eu competi com menos gente e talvez eu tenha tido mais oportunidade que isso. É tão meritocrático assim? Não é, né? Se eu estava competindo com só um percentual da população, era mais fácil. Não era mais difícil. Exato. Né? Aí vem o tema de privilegiado, né? Que a gente acaba sendo privilegiado. No ensino médio, assim, a gente não tem muita noção disso, né? A gente vai ter na hora que a gente entra na faculdade, que a gente já percebe os iguais, né? Muitas vezes você olha pro lado e fala, caramba, uma pessoa parecida comigo, né? E poucos diferentes. E vamos lá, em tecnologia eu aprendi muito isso, que quanto mais diverso o time, melhor. Quer dizer que a gente estava fazendo tudo errado, né? É assim, quando você tem muitas pessoas diferentes no mesmo ambiente, é muito mais difícil. Mais difícil. Muito mais difícil. É muito mais fácil você conviver com gente igual a você. Normalmente os nossos amigos são iguais a nós, né? É o mais comum. É o comum. Você sempre busca gente parecida com você. A gente fala que as pessoas são muito diferentes. Nem tanto, né? Mas... nem tanto. Nem tanto. As pessoas Porque no final tá todo mundo, eu também acho, né? No final todo mundo converge. Por isso que todo mundo faz os mesmos programas. Se todos os seus amigos gostassem de programas diferentes, você não conseguia combinar uma balada. Pois Não é. tinha como. Então a gente normalmente se aproxima dos iguais. E não tem nada de errado nisso. Só que no ambiente corporativo, é difícil trabalhar assim. Para resolver Porque problema. imagina que você tem várias pessoas diferentes no ambiente, cada um pensa de um jeito, cada um dá uma opinião de uma forma. Então é muito mais difícil você achar convergência. No entanto, qual que é a vantagem disso? Como cada um interpreta as coisas por um ângulo, é óbvio que o nível de solução, de inovação, de resolução de problema, de possibilidades aumenta muito. Né? Então, trazer isso para o ambiente corporativo é altamente saudável. Né? Você tem uma pesquisa, tem uma consultoria chamada McKinsey, e ela faz uma pesquisa já há alguns anos que chama Diversity Matters, diversidade importa. E a Diversity Matters mostra que em diferentes setores da economia, e eles fazem essa pesquisa na América do Norte, aqui na América Latina, mas que diferentes setores da economia, em que a diversidade mais presente em algumas empresas e menos presente em outras, gera uma diferença de performance enorme. As empresas que têm mais diversidade no escalão mais alto, nos conselhos de administração, entre os diretores, elas performam melhor do que as que não têm. Então, de novo, né? É sobre oportunidade, é sobre a gente tratar as pessoas melhor, mas também é sobre abrir mais porta para as empresas crescerem, para gerar mais oportunidade econômica também. Muito. Vamos aproveitar, eu tomei a liberdade de baixar um vídeo aqui da Coru, e aí você até fala um pouquinho, Dani, sobre o nome, né? No começo eu falava, é um nome legal, mas eu sei que tem aí tem um propósito nisso, né? Seu time tá aparecendo aí, né? Tem uma galerinha aí. A Coroa nasce uma história de conexão. A gente quer conectar as pessoas. A gente estava saindo da pandemia ali, uma galera de máscara ainda. Verdade. Isso tem um ano. O detalhe é que vocês resolveram empreender na pandemia, provavelmente, né? Quanto tempo de MVP? Isso mudou a Coru inteira, na verdade.
esse negócio de empreender também é muito louco. Mas enfim, o que quer dizer Coru, né? Coru é um amuleto. Ele representa... Sabe quando a samambaia tá nascendo? É aquele broto enroladinho, assim? O Coru é aquilo ali. Para a cultura maori, que são os aborígenes da Nova Zelândia, lá no Pacífico, bem longe, bem perto do fim do mundo, para os maoris, o Coru, esse broto de samambaia, ele representa crescimento, desenvolvimento, oportunidade e tudo mais. São votos de sucesso para as pessoas. E tem uma regra que esses amuletos, na cultura deles, são feitos de osso. E você não pode comprar um amuleto desse. Você nem fazer. Você tem que ganhar. Então... Já ganhei um seu. Já, porque eu desejava isso tudo para você. Que massa. Desejo isso tudo para você. E aí o nosso ritual na Coru é que todo aluno ganha um Coru. A gente faz impressora 3D, a gente é mais tech que os maores, mas a gente faz impressora 3D e são Corus coloridos. Então, esses são os nossos votos de desenvolvimento, de crescimento para as pessoas. Mas assim, a Coru nasceu originalmente, a gente começou, né, assim, a desenhar um modelo, porque a gente queria desenhar um modelo de educação que fosse conta ali quando que começou o desenho, né? Legal. Porque vocês têm 1 ano, e aí? Na verdade, a Coru começou a ser idealizada há 2 anos. Mas isso aqui, que foi o primeiro dia de aula da Coru, isso tem 1 ano. E aqui é quando a gente conta o nosso aniversário. Mas ela começou a ser idealizada na varanda de casa. Sabe, assim, a gente tinha um tempinho livre ali na sexta à tarde na Falcone, onde a gente trabalhava. Você estava em São Paulo. Eu estava em São Paulo. Aí na varanda lá da minha casa, a gente pegava sexta à tarde e a gente começou a rabiscar. E aí a gente conversou com mais de 500 pessoas, entre alunos, pais de alunos, empresas, outras escolas no Brasil, fora do Brasil, gente que estava fazendo coisa diferente, gente que estava fazendo coisa igual. E a gente chegou à conclusão que a gente precisava desenvolver um modelo pedagógico. Um jeito que fizesse as pessoas aprenderem rápido e bem. E a gente foi atrás disso e tal. E usamos muita pesquisa, fizemos as nossas pesquisas, lemos teses de mestrado, de doutorado sobre pedagogia, um negócio louco, assim. Mas muito legal, isso levou 1 ano. E a nossa tese era, poxa, tem uma deficiência de mão de obra no Brasil, de qualificação no Brasil, vamos formar as pessoas... Você tem os números só para a galera ter uma ideia do buraco que a gente Só em tecnologia, estima-se que nos próximos 3 a 5 anos vão faltar em torno de 130 mil pessoas por ano no Brasil. Faltar. 130 mil pessoas por ano. A gente não forma isso, gente. Hoje a gente não forma isso. A gente deve formar próximo de 50 mil em tecnologia? Isso é o que falta, né? Então, assim, hoje tem 100 milhões de pessoas trabalhando no Brasil, tá? Mais ou menos. Estou arredondando todos os números. 100 milhões de pessoas. 5 milhões de pessoas trabalham em tecnologia. 5 milhões de pessoas. Então, 5% das vagas. Então, e a gente tem hoje 8 milhões de universitários e a gente tem 11% da população fazendo ensino técnico, né? Ou profissionalizante. Meu Deus. Então, quer dizer, se a gente tem 8 milhões de universitários, se a gente for fazer a mesma regra aí de 3, né? Se 5% forem os alunos de tecnologia, tá faltando muita gente. Tá faltando muita gente, tá faltando muita escola, né? Exatamente. Mas aí, assim, a gente ficou pensando nisso e a gente começou a desenhar desse jeito. Só que, cara, quando a gente foi lançar a Coru, que foi julho do ano passado, o que estava acontecendo no Brasil? As empresas super retraídas, aí veio a eleição, aquela confusão. Todo mundo parou? Assim, ninguém sabendo muito bem como é que a economia ia reagir, como é que a política ia reagir. Aí, junto com isso, juntou a Copa do Mundo. O Brasil para na Copa do Mundo. É bom, mas é ruim. A gente falava na época, né? Cara... Não pode deixar de fazer alguma coisa. Mas... E aí, assim, o que era o nosso desenho original, que é, poxa, vamos formar pessoas para as empresas vão financiar para essas pessoas estudarem, estava totalmente parado. E a gente não conseguiu fazer. E aí E aí algumas empresas começaram a virar para a gente e falar assim, poxa, mas vocês ensinam... Se vocês ensinam para alguém que não conhece nada, vocês conseguem ensinar para alguém que já conhece um pouco, mas precisa se aprofundar? A gente, conseguimos. E engraçado que esse convite veio da Ambev, que é onde eu trabalhei durante 15 anos, mas veio de pessoas com quem eu não tinha trabalhado. Muito engraçado. Não teve nada a ver com a minha relação com eles lá. Mas aí a gente fez um primeiro teste com eles e deu muito certo. Era o elos fracos? Não sei. A vida fez a gente não trabalhar junto, mas isso chegou, sei lá por onde, e a gente fez. E aí, assim, a gente começou a ver que o nosso modelo se aplicava a várias coisas. Ele não se aplicava
só a formar quem não tinha conhecimento nenhum sobre tecnologia. E aí que vieram as outras áreas que eu falei aqui, e aí que a gente começou a ver que a gente conseguia formar desde quem não conhecia nada até eventualmente quem já conhecia muito. Hoje a gente tem programas de liderança, por exemplo, para CEOs, para diretores, a gente já faz. Legal. Né? Já rodamos alguns. Vamos voltar um pouco no tempo, porque eu acho que tudo isso acabou formando o Daniel, CEO da Coru, né? E o Daniel empreendedor. O que te motivou, provavelmente, foram as experiências em grandes empresas. Então, eu costumo dizer que... Eu até estava lendo, estou ainda lendo, né? Um livro, Almanaque de Naval. Não sei se você já viu esse livro. Já vi, mas não li, não. Ele fala... Lembra que eu comentei contigo na Falcone, né? Eu lembro que eu falava, Dani, tem coisa que leva tempo. Porque a gente tem uma pressão de fazer muita coisa rápido, né? E... tem coisa que leva tempo pra acontecer, e aí eu lembro que você, no final da nossa jornada, você falou, Galassi, eu lembro um dia que você falou essa coisa de percebi que tem coisa que leva tempo. E o próprio Naval, ele fala que uma carreira de sucesso, ela leva pelo menos 10 anos. Eu lembro que você também trouxe alguma coisa dos 10 anos. Como é que você vê essa sua jornada de 10 anos? Ela foi fundamental, assim, pro Daniel, CEO hoje da Coru, ou você podia ter lá atrás empreendido e tal, mas você acha... Como é que você vê isso? Eu não sei como é que seria se fosse lá atrás. Eu considero você uma pessoa de sucesso. Não, eu também. Eu acho que eu fui muito privilegiado, assim, mas o negócio para mim é que talvez se eu tivesse empreendido lá atrás, eu teria menos ferramenta para fazer as coisas do que eu tenho hoje. Acesso a pessoas, conhecimento, coisas que eu já vivi que me ajudam a decidir as coisas hoje e tal. Então, isso não tem a menor dúvida. Network. Sim, né? A rede de relacionamento que a gente vai construindo e tal, as amizades que a gente vai fazendo. E isso é um fato, isso me ajuda. Tem até pesquisa, não tem essa pesquisa no Brasil, eu acho, mas tem essa pesquisa nos Estados Unidos que mostra que a maioria das startups de sucesso, dos empreendimentos de sucesso, são fundados por pessoas um pouco mais velhas. No caso da pesquisa lá, normalmente as pessoas têm mais de 40 anos, as que têm, na média, que têm mais sucesso. Então, às vezes, a gente se inspira muito naqueles casos muito brilhantes, né, que de repente lançou um produto e tal, mas a hora que você vai ver a história é muito mais longa do que o que a gente consegue ver. Né? Normalmente é isso. E a história das pessoas é muito mais longa também. Então, acho que seria... Eu eventualmente poderia dar certo se eu empreendesse há 10 anos atrás, mas eu acho que hoje eu tenho mais ferramenta para fazer isso dar certo. Mas, assim, eu acho que o principal ponto... Tem 2 pontos aí que são importantes. 3. Um que é o seguinte, independente de você empreender ou não, você tem que ter humildade para saber que você não sabe tudo. Nunca. Ainda mais agora, né? Não, agora eu não sei. Agora, assim, se leva 10 anos. Mais nada aqui agora. Se leva 10 anos e eu sou CEO há um pouco menos de um ano, então tem pelo menos mais 9 anos pela frente para eu virar um bom CEO. Mas, assim, a gente tem que aprender com as coisas. A gente tem que aprender. Da mesma forma como a Coru se propõe a ensinar para as pessoas habilidades, tem N habilidades que as pessoas não têm, que eu não tenho. Então, você tem que saber disso, ter consciência disso e correr atrás de fechar essas lacunas. Isso é um fato. Então, isso vale para qualquer carreira, em qualquer momento da carreira. Você tem que ter essa humildade quando você está começando e você tem que ter essa humildade quando você está já mais avançado. Isso não muda. A segunda coisa, essa é a primeira, então. Não parar de aprender e ter humildade para aprender. É o lifelong learning? Você gosta do termo? É lifelong learning. Mas eu acho que mais importante do que o aprendizado é a humildade. Porque quem não tem humildade para saber que não domina as coisas, não aprende. Você não começa e fala, já sei tudo. É isso. E assim, não, mas eu sempre fiz assim, né? É aquele negócio. Então, humildade super importante e aí você consegue continuar evoluindo, né? Esse é o primeiro dos fatores. Eu esqueci os outros 2, mas eu acho que esse talvez sejam os mais importantes. Mas assim, o resumo... No final, com humildade, você acaba conquistando tudo na vida. Não é? Acho que vale a gente reforçar. E demora um tempo, um cadinho. Não, então você me fez lembrar os outros 2. Outra coisa é o seguinte, não existe sucesso da noite para o dia. Não existe. Independente de qual o seu conceito sobre o que é sucesso para cada vida, para cada pessoa. Mas da noite para o dia para quem não acompanhou, né? Para quem não acompanhou. Não, e eu acho que é mais...
é mais cativante você contar a história por um ângulo que as pessoas admirem você. Então é natural você querer contar como se tudo tivesse explodido, como se tudo tivesse dado certo, como se tudo tivesse bombando. Normalmente a gente conta as coisas e as histórias por uma ótica que parece mais agradável para você e para as pessoas. Então, assim, só que isso também deseduca. Porque as pessoas passam a ter expectativas irreais sobre o que é empreender, sobre o que é construir uma carreira e por aí vai. Então, assim, saber que não existem sucessos imediatos e instantâneos é muito importante. E quando a gente senta com qualquer empreendedor de sucesso, e hoje eu tenho dedicado muito para ouvir essas pessoas, porque essas pessoas têm muito para contar, assim, elas são muito generosas, você vê que, cara, as pessoas estão aí há 10, 15, 20 anos tentando construir suas empresas e tal, e o caminho não é muito fácil. E aí isso leva no terceiro ponto, assim, independente do caminho ser fácil ou não e de uma empresa ser bem sucedida ou não, o que você encara como sucesso para você pode valer só para você. Assim, sucesso é diferente de uma pessoa para outra. Conceito de sucesso. Tem gente que acha que sucesso é ganhar muito dinheiro. Tem gente que acha que sucesso é aparecer na mídia. Tem gente que acha que sucesso é equilibrar melhor a vida, a família e tal. Então, assim... Mais simplicidade. Exatamente. Então, assim, você saber o que é sucesso para você é super fundamental, porque senão você se frustra no caminho também. Porque uma vez que você esteja empreendendo ou construindo uma carreira, mesmo que não seja de empreendedorismo, você saber quais são as possibilidades e até onde dá para chegar ou quanto você precisa se esforçar para aquilo, na direção que você entende que é a correta, é uma coisa que você tem que ter muita clareza. Você vai se frustrar muito se você não tiver, né? Vou ter que falar. Parece que a gente vai falar de mindfulness, apesar de eu gostar bastante de mindfulness, tá? Porque eu acho que a gente está muito com a cabeça ou no passado ou no futuro, e o mindfulness coloca a gente mais no presente, mas quando a gente vai falar de propósito, parece que todo mundo vai sentar numa roda. Você acredita dessa forma também? Quando a gente vai falar de propósito, as pessoas acham que é uma galera zen. Porque eu acho que a palavra propósito está distante das pessoas. Vou tentar fechar o meu raciocínio. A gente ouve muito durante a nossa jornada de aprendizagem, nosso crescimento, que a gente nasceu para alguma coisa. Você é bom para isso, você é bom para aquilo. E você vai construindo inconscientemente, ou conscientemente mesmo, uma linha. Como se a gente estivesse mirando em algum lugar. E aí tudo que sai fora daquilo, você se frustra. E aí, por que eu vou falar de propósito? Será que o propósito não acaba puxando a gente para alguma linha? Você acredita nessa parada de destino, Dani? Acho que não. Acho que eu não acredito em destino. Eu sabia que você ia falar isso. Não, eu acredito assim. Eu acho... Eu dou muita mentoria, assim. Eu gosto de conversar com as pessoas e dividir um pouco de aprendizado, um pouco de experiência. E um jeito que eu gosto de explicar esse negócio de propósito é o seguinte. Vamos supor que o sonho da minha vida seja ter uma casa com piscina, tá? Para eu ter uma casa com piscina, eu preciso, primeiro, conseguir alugar ou comprar uma casa assim. Eu preciso ter grana para comprar cloro todo mês. E isso vai fazer eu tomar determinadas decisões na minha vida que me permitam um dia ter uma casa com piscina. E aí a casa com piscina passa por eu ter grana e aí eventualmente passa por uma determinada carreira que me permita ter essa grana. Isso para mim é propósito, porque você vai conciliando as coisas, né? Então assim, poxa, a casa que eu quero morar, o que eu quero proporcionar para minha família exige de mim uma carreira assim, assim, assado. Essa carreira assim, assim, assado vai exigir de mim uma certa dedicação de tempo. O lugar onde eu trabalho vai exigir de mim uma relação mais próxima ou mais distante com meus amigos, com a minha família, porque eventualmente, poxa, eu vou trabalhar num lugar e minha família mora em outro. É o meu caso hoje. Meus pais moram em Belo Horizonte, eu moro em Campinas. Foi uma escolha de vida. E aí o propósito é você ter uma visão de longo prazo para você, que seja de 3 anos, de 5 anos, de 10 anos, e todas as consequências no entorno dessa decisão, porque não é só sobre trabalho, não é só sobre salvar as baleias, é a soma. Propósito é uma soma de diversos fatores na vida da gente. E esse objetivo da casa com piscina ou qualquer outro que seja, ele pode mudar.
Ele pode mudar. Mas eu acho que assim, a gente fica mais resiliente, a gente encara melhor a vida se a gente tem algum lugar onde a gente quer chegar. Isso eu acho importante. Eu acho importante ter objetivo. Né? Então, eu acho que ter objetivo é o que eu encaro como propósito. E aí você vai montando as peças do quebra-cabeça para chegar lá. Ah, mudei de opinião, não quero mais uma casa com piscina, eu quero morar num apartamento com varanda e churrasqueira. Beleza, mudou o plano. E eu tô Você contigo. ajusta. Eu tô contigo porque, como eu te falei, eu mudei bastante de área, né? Fui músico durante 11 anos, eu cantava numa banda. E aí a música, ela te faz, né, subir num palco e as pessoas olharem e admirarem, gostarem de cantar junto. É uma coisa muito massa. Eu gosto, sou apaixonado por isso. Mas era uma carreira, né? Era um trabalho. E até mais cedo eu contava, né? Eu tive que, baseado no meu propósito, no que eu queria, onde eu queria chegar, eu queria ter uma família, eu queria ter uma casa, eu queria ter essa casa, onde eu montei esse estúdio. Eu queria ter a filha que eu tenho, a esposa que eu tenho. Para isso tudo, não que eu tenha visto, né, o que viria pela frente, mas eu tive uma suposta certeza de que não era ali. Olha só. Então, isso eu falo particularmente. Eu senti que teria que fazer caminhos que não eram tão óbvios, não eram tão claros assim, né? Para mim estava claro que ia ser um outro caminho, não era aquele. Mas para as pessoas que me cercavam, não. Por isso que eu queria te dizer, para as pessoas que te cercavam, existia o Dani trabalhando com gente ou você tinha muita influência de administração, assim? Eu acho que a decisão de gente, ela não foi... Eu acho que a decisão mais radical que eu tomei, que foi a de empreender, é que chocou mais as pessoas. Eu acho que eu vou contar sobre ela. Vai. Que eu acho que vai emendar nesse ponto que você falou. Pensando na minha carreira... Eu te entendo, porque assim, mas tá tudo bem, por que você vai mexer nisso? É isso aí. Pensando na minha carreira, as coisas estavam relativamente confortáveis. É óbvio que você não tem nada garantido, mas, poxa, eu cheguei a ser diretor da maior empresa, uma das maiores empresas do Brasil, e tudo estava funcionando, e as coisas estavam indo bem, e eu estava conquistando coisas lá, as pessoas gostavam de mim, e enfim, eu tinha várias histórias de sucesso ali dentro que estavam me projetando e tal. Inclusive fui convidado para outras oportunidades que eu até neguei lá dentro, maiores do que eu já tinha. E aí eu decidi mudar. Na hora que eu decidi, eu lembro das conversas que eu tinha com meus pais. Na hora que eu decidi mudar, eu falei assim, eu vou sair da Ambev. Eles ficaram desesperados, apesar de não terem demonstrado tanto. É engraçado que a gente conversa muito assim, eles ficaram desesperados. E eu em São Paulo, eles em Belo Horizonte, contando pelo telefone, eles, mas você vai fazer o quê? Não sei o que e tal. Eu tinha uma ideia de empreender dali há algum tempo, mas a minha ideia era, vou migrar para uma empresa que me absorva menos para eu conseguir pensar pelo menos nisso. Lembrando que a gente nessa época estava saindo da pandemia, etc. Eu estava super esgotado de tudo que aconteceu. Que é onde a gente se conheceu, inclusive. Foi ali. E eu estava super esgotado de N coisa, eu não tinha cabeça para, vou empreender, vou construir uma empresa, não tinha a menor condição. Eu falei, vou para um lugar que seja mais tranquilo, né? E eu saí, eu pedi demissão. Saí daí 15 dias depois que eu pedi demissão, para choque e consternação geral. Amigos e família? Amigos, família, colegas de trabalho, ninguém acreditava. E aí eu fui para a Falcone. E é engraçado, assim, porque a Falcone é uma empresa... Ela é muito conhecida, mas ela é especialmente muito conhecida em Minas Gerais, que é a minha terra. E eu recebi outras ofertas de emprego de empresas muito maiores que a Falcone. No entanto, empresas mais novas, às vezes empresas de tecnologia e tal. A Falcone está ficando super tecnológica, mas empresas de tecnologia e tudo. E eu falava dessas empresas, eu lembro com a minha mãe, assim, eu falei, eu recebi uma oferta daqui, dali e acolá. As outras empresas eram muito maiores que a Falcone. E, teoricamente, dariam até mais carreira e tal, pelo tamanho delas. Não que a Falcone não ofereça oportunidade, longe disso. E eu aceitei a Falcone. Para a minha mãe, isso era uma ótima decisão, porque ela mineira, em Belo Horizonte, olhando para a Falcone, e falou, poxa, ótima ideia. E aí as coisas começaram a dar certo na Falcone. E é o sonho de muita gente trabalhando na Falcone. Super. E meu também. Eu me realizei muito lá. Tanto que eu aceitei. Né? E aí um negócio engraçado é que as coisas começaram a dar certo na Falcone e eu acho que
durante os 2 anos que eu passei lá, assim, muita história legal para contar. E aí chegou o dia de ir para Coru, novembro do ano passado. Que era Mas setembro, que daí depois... a decisão foi tomada ali em maio, junho, mas esse processo, até para Falcone ficar bem, para a transição ser tranquila e etc., levou uns 6 meses. Mas a hora que eu tomei a decisão, mais choque, consternação e desespero. E gelo na barriga. Para todo lado. Porque, de novo, eu podia continuar nessa vida e nessa carreira que eu teria uma vida muito confortável, mas as pessoas, às vezes o que é propósito para elas, não é propósito para você. Exato. Então, assim, poxa, o emprego dos sonhos, o salário dos sonhos, a visibilidade no mundo corporativo, às vezes, para mim, ela não era tão importante, né? E, obviamente, se a Coru der certo, eu posso até voltar a ter a visibilidade que eu tinha no mercado e etc. Já deu, né? Mas, assim, mas falta chão ainda. Mas o resumo da ópera é que, poxa, é mais duro, ganha-se menos dinheiro. Você pode né? contar o que você falou pra mim outro dia lá no café, né? O que eu te falei outro dia no café? É a fase que você mais trabalhou agora na vida. Eu nunca trabalhei tanto na vida. Empreender é fácil, né? Mas é isso, assim. Trabalha muito. Você trabalha muito. Agora, quando você trabalha com uma coisa que você gosta, e eu acho que a maturidade te dá a habilidade de equilibrar bem isso, trabalhar muito e ficar bem de saúde, sabe? Quando a gente é mais novo, a gente trabalha muito e fica mal de saúde. Já aconteceu comigo. Hoje em dia eu sei conciliar um pouco melhor. Mas ainda assim trabalha muito, talvez até mais. Hoje eu trabalho mais do que eu trabalhava no passado. Mas você se realiza. Sabe, assim, você vibra com as conquistas. Hoje eu vibro muito mais com as conquistas do que eu vibrava no passado. E eu pensando em energia aqui pra te falar que eu acredito muito nisso. Essa coisa do propósito parece que ela tem um som. E eu vou ter que puxar pra mim, pro meu mundo da música, Daniel. Parece que soa desafinado quando você tá fora do seu propósito. E aí, obviamente, fica tudo mais difícil. Então você tá ali trabalhando pra caramba, mas tá somatizando. Parece que... porque nós vibramos, somos água praticamente, o nosso corpo tudo vibra, né? Mas a água vibra bem. E aí, veja só, se a gente entrar no assunto quântico, você sabe que eu vou viajando, né? Mas eu gosto disso. Eu acho que quando você tá hoje no estado de espírito, de alma que você tá, você acaba indo no flow do seu propósito. E aí não tem dificuldade. Então, você atrai as pessoas certas, você equaliza, né, essas dores, você olha o copo meio cheio. Que a gente fala muito, mas é muito difícil de fazer quando não está alinhado com aquilo que você quer, aonde você quer chegar. Você tenta ver o copo meio cheio, mas aquilo somatiza. E parece que o seu corpo vai falando. Você falou, no passado já somatizei, eu já passei por isso também. Eu acho que essa coisa é uma resposta do corpo para te reposicionar em algum lugar que você vai se sentir bem e vai ficar bem. Tem um livro sobre isso, chama Flow. Você falou Flow? Quem cita muito esse livro é o Gustavo Witt, que também é meu sócio na Coru. Ele trabalha no iFood e cuida da área de pessoas do iFood. Nesse livro. Flow. O Flow, ele fala o seguinte, né? Ele fala que toda vez que você é muito desafiado, mas não tem conhecimento para reagir ao tamanho do desafio, você fica doente. Vou simplificar a explicação, né? Você fica muito desconfortável. Ao mesmo tempo, quando você tem muito conhecimento e pouco desafio, você também fica doente. Porque, poxa, você conhece um monte de coisa, viveu um monte de coisa, e de repente o que a sua realidade te impõe é pouco para o que você já viveu, e aí fica... Sabe aquelas pessoas que são muito brilhantes, que às vezes você olha ali e elas não estão fazendo nada, não estão conseguindo materializar aquilo, estão meio apagadas? É isso. O Flow, ele fala que você tem que sempre na sua vida ter um equilíbrio adequado entre a quantidade de desafio que você se propõe e a quantidade de conhecimento que você tem para encarar esses desafios. Então, sempre que você começa a se sentir assim, ou paradão, desmotivado demais, ou estressado demais porque você não sabe o que fazer... Bom, quando você está estressado demais e não sabe o que fazer, você deveria buscar conhecimento. Ou sair daquele ambiente, né? Ou se ajustar para um nível de desafio e conhecimento que seja próximo da sua realidade. Quando a gente está falando de carreira, a gente deveria correr atrás desse conhecimento. Tem N formas de fazer isso.
né? Estudar é a primeira delas, mas assim, você pode procurar pessoas que já passaram por aquilo, que vão encurtar o caminho e vão te dar algumas respostas. Pode buscar mentoria, você pode começar a participar de redes de pessoas. Hoje em dia é super fácil isso, mas redes de pessoas que lidam com desafios parecidos com você e você consegue trocar. Enfim, tem N formas de fazer. Mas você tem que saber, ter humildade para ver que você não tem todo o conhecimento ou toda a experiência necessária para aquilo ali, né? E eu acho que quando você está no outra ponta, tem um conhecimento demais e de repente não estou usando, aí eu acho que você tem que procurar problema, né? Você tem que caçar problema, né? Vou arrumar desafio, vou correr atrás das coisas. Então eu acho que é mais ou menos isso. Legal. Né? Você falou do flow, que é um negócio que esse livro não é tão simples, né? Ele tem essa complexidade. Não, mas porque... ele tem um gráficozinho assim, cara, gráfico. Que é isso que eu expliquei, que é muito bom. Esse aí você entende facinho ali, isso aqui, esse é o caminho do flow do meio. Mas aí tem uma defesa que eu faço aqui, e eu falo com todo mundo. As pessoas que me conhecem há mais tempo sabem que sempre eu tive algum hobby, né? No começo, quando comecei a estudar música mesmo, eu já gostava de moto, e esse tá até hoje. Tem capacete aqui em cima, tem óculos, tem a moto. Eu gosto muito. Isso me conecta com um lugar totalmente diferente do profissional, do pai. Eu volto para um lugar ali que é o meu hobby, é o meu lugar. E, de fato, eu entro num flow, assim. Aquilo me satisfaz de uma maneira gigantesca. Mas tem outras coisas que já me colocaram em flow também, que é pilotar o drone, por exemplo, que é FPV, que é uma loucura quando eu falo, todo mundo fala, pilotar drone, gente, assim, não... Mas não é tão complicado. Por que eu acho que não é complicado? E aí tem aquela coisa da aptidão, predisposição. Eu acho que todo mundo é capaz de fazer qualquer coisa, desde que se predispor, que é assim, quebrar algum tipo de casca ou barreira, que às vezes foi imposta pela sociedade, pela família, de que você não é feito para aquilo. Exemplo, cantar. Tem gente que não consegue cantar. Cara, tem muito professor de música que fala que todo mundo consegue cantar. É óbvio que cantar começa muito cedo, né? Você vê nos Estados Unidos, a maioria das crianças, quase todo mundo canta. Abre a boca para cantar, você fala, meu Deus, mas não, canta mesmo, porque teve acesso à música desde cedo. Teve acesso a essa coisa do desbloqueio desde cedo. A gente tem pouco isso. Então, tudo isso para dizer, você tem algum hobby? Eu tenho, eu jogo vôlei, jogava vôlei, eu operei o joelho, eu tô com medo de voltar. O Daniel tem quase 2 metros de altura. Não tem, não. Eu adoro jogar vôlei. E outra coisa que eu adoro é ler. Ler. Eu adoro ler. São os meus 2 hobbies maiores, mas eu acho que ler é maior do que jogar vôlei. Jogar vôlei já foi maior do que ler. Eu acordo muito cedo para ler, eu leio o dia inteiro. Eu amo. Ó a dica aí, hein, gente. Porque o Daniel, eu digo tem que uma ele tem 2 cérebros. sobre mim. Tem uma curiosidade sobre mim. Eu não leio livro de negócio, eu odeio. Você lê o quê? História. E o meu... Drama? Drama, romance, ficção, qualquer coisa. Eu gosto de ler livro, romance. E sabia que tem estudos que falam que ler romance é recente, até depois eu posso te achar e te mandar, que ler romance expande a sua capacidade de raciocinar. São as melhores pessoas as que leem romance, eu sei. Mas é engraçado, assim, o meu sonho não sei se é de aposentadoria, mas talvez um dos meus sonhos é escrever. Olha só. Eu tenho vontade de escrever para adolescente. Eu tenho um livro engavetado que eu acho que não dá para lançar mais, que eu escrevi ao longo de muitos anos, depois eu guardei e ninguém nunca viu. Temporal? Eu acho que ele é temporal, acho que ele não serve mais. Mas eu acho que serviu para mostrar que eu conseguia fazer. E aí meus planos, assim, reais, assim, coisa que eu converso com a minha esposa, são de voltar a escrever um dia e escrever para adolescente. Eu quero escrever para adolescente. Olha lá, gente, incentivem o Daniel, né? O pessoal da Coru, os amigos, quando a Kiara crescer, eu escrevo um livro e quem sabe ela lê. E eu vou me abrir também. Eu tenho um sonho e estou escrevendo um livro. Naquela história de... Pô, você pode... Né, eu defendo que todo mundo pode tudo. E assim, se todo mundo pode tudo, eu também posso escrever um livro. Óbvio que não é tão simples escrever um livro, né? Quando você começa... você quer definir um nome para o livro, né? Mas conversei até com um amigo meu, o Diogo. O Diogo é coach, tá morando em Miami. E era vizinho meu em Amparo, né?
E hoje ele tá um cara super de sucesso, assim, teve dificuldades na vida, escreveu um livro, tem o livro dele, que tudo é uma questão de... Tudo é uma questão tal... Tudo é uma questão de desequilíbrio, inclusive recomendo muito. Ele quer dizer que o fato dele ter algum problema ali na infância, na adolescência, foi difícil para ele naquela época, fez com que ele olhasse as coisas diferente, se desbloqueasse, né? E isso, no livro dele, é muito claro, é muito objetivo de que quando a gente tem esse desconforto, a gente falou isso hoje aqui, né? A gente se motiva e alcança novos rumos. E eu sempre tive uma questão com essa coisa de escrita, né? Eu fazia boas redações. Minha mãe adorava minhas redações. Sempre tem um bom incentivador. Mas aí eu falei, quer saber? Eu acho que eu vou começar a escrever um livro. Eu estou escrevendo um livro. E é de quê? Você pode falar? Posso. É que eu tenho uma tese que não é sobre talento. Que as pessoas falam assim, é super talentoso. Pessoa super talentosa, tá ali, ó. Até tem alguns dilemas em cima disso, né? Eu não acho que é só sobre talento, que as pessoas não são necessariamente talentosas. Eu acho que é sobre oportunidade gerada por pessoas que têm a condição de gerar oportunidade. Eu acho que é sobre falar sobre isso, que as pessoas podem, né? Por exemplo, eu considero a minha carreira uma carreira disruptiva, assim. Fui mudando, fui conquistando coisas, conhecendo pessoas como você, e era improvável. É improvável porque quem mora no interior, assim, a gente está hoje em Campinas, se falar que é interior, campineiro não considera que é interior. Mas aqui eu tô em Paulínia, né? E eu sou de Amparo. E assim, 60, 70 mil habitantes. Todo mundo se conhece. E aí as pessoas esperam que você faça aquilo. Todo mundo já te coloca numa caixinha. Vai ser isso, não vai ser aquilo. Filho de médico vira médico, filho de advogado vira advogado. E eu não tenho músico na família. Minha avó cantava, mas não tinha músico na família. Muito menos gente que fazia faculdade. Então assim... Aí, o fato de eu ter ido fazer uma faculdade já era um marco, assim, nas famílias, tá? E é legal falar isso, porque, cara, é muito difícil sair da bolha. Muito difícil sair da bolha. Mas eu acho que todo mundo pode tudo, sim. Mas as pessoas precisam de ajuda para entender isso. Ajuda. É muito raro você conhecer uma pessoa que descobre isso sozinha. Esse é o ponto. Muito raro. Então, assim, quando eu falo que a Coru tem um quinto pilar, que é diversidade e inclusão, diversidade e inclusão quer dizer o quê? Quer dizer abrir os olhos dos gestores, das lideranças, gestores e gestoras, de que eles precisam abrir a porta para as pessoas, dar oportunidade para as pessoas. E a gente só transforma uma sociedade, uma organização, um país, um mundo, um planeta, assim, abrindo porta. Quem pode, né? Porque você não faz as coisas sozinho. E você não descobre as coisas sozinho. Então, você tem que trazer mais gente para o jogo, né? E aí as pessoas vão se descobrindo e aí elas vão acessando as oportunidades que se abrem para elas. E assim, existem tipos de aptidão diferentes, que a gente pode chamar de talento. E existem vários tipos de talento. A gente acha que talento é uma coisa só, né? Sucesso na carreira. Né? Exatamente. Então, assim, cada um tem que se conhecer e aí volta pro negócio da humildade, de você se conhecer, você entender onde você consegue ir, onde você não consegue, onde você vai melhor, onde você não vai. E aí você vai achando seu caminho. Mas alguém precisa abrir a porta, né? Assim, a minha vida inteira eu tive muita sorte de ter muita gente me ajudando. Até hoje eu tenho. Assim, se você visse o tamanho da rede de pessoas que apoia a Coru, você é uma delas, né? Você está abrindo uma porta para mim aqui. Você vai, a gente vai ter um material super legal para a gente contar a história da Coru e por aí. É o primeiro só. Pois é. Mas, cara, assim, o número de pessoas que abre portas para que a Coru dê certo e que aposta na gente e tal, é enorme. Então isso não vai mudar. Não, tá bom, o Daniel, as sócias, os sócios dele são super bem-sucedidos e tiveram carreiras, não sei o quê, e agora eles vão lá e vão construir uma escola. Cara, você não faz. Não faz. Se for assim, você não faz. Você, com as suas aptidões, com a sua força de vontade, não faz sozinho. É isso. É complicado porque isso meio que frustra algumas pessoas, né? Mas acho que vale a gente falar, assim, olha, principalmente para quem tá agora, que é mais novo, que tá começando, né? Tem que estabelecer uma rede, você tem que se jogar, né? Você tem que dar as caras e acreditar, sim, nas suas aptidões, se desenvolver,
Mas você precisa falar com gente. Você precisa conhecer pessoas. Você não pode ficar na tua bolha. Então, assim, eu defendo muito e falo com as pessoas. Cara, às vezes você tem que sair da tua cidade, inclusive. Tá? Depende do tamanho do seu desafio, você tem que fazer esse movimento, porque não tem volta. Falava até com o Léo, que o Léo tá ajudando aqui a gente no podcast, no videocast da Alma. Eu falei, Léo, às vezes a gente tem que sair, cara. A gente tem que se movimentar, se colocar numa zona que é uma zona de desconforto. Porque quando você sai, né, de próximo da família, da sua cidade natal, tudo fica mais difícil. Só que aí você começa a conhecer gente. E aí, Dani, é se aproveitar, né? Você me deu uma grande oportunidade no passado, né? Você me entrevistou, né? É legal até a gente contar que quase que eu fui lá, né, para a empresa que você tava e aí depois fui para Falcone, que foi uma escola, né? É uma empresa muito histórica, né? Até para quem não conhece, gente, vale a pena pesquisar um pouco sobre a história do Vicente Falcone, né? Sobre as pessoas que estão lá e é um exemplo também de empresa que está se reinventando. Por isso que também eu aprendi muita coisa lá, né? Tinha muita gente ali se reinventando, mas foi uma oportunidade que você me deu, né? Você que me levou para lá. Então aproveito aqui para te agradecer. Isso abriu muitas portas, me encorajou muita coisa. Conviver com você, uma pessoa corajosa, me trouxe mais coragem. Eu falo muito de você para muita gente. Eu acho que vou continuar falando, tá? Eu vou ficar tímido você aqui, me inspira. Eu não vou conseguir mais te responder. Não, e olha aqui. Tem aqui atrás até eu coloquei aqui, né, um Inspire, né, para as pessoas inspirarem. Gente, se você faz alguma coisa dentro das suas competências, suas aptidões, você tem que inspirar as outras pessoas. Não colocar as pessoas no seu mesmo caminho, mas você tem que contar a sua história. Acho que é por isso que a gente montou esse espaço, Dani, para trazer gente aqui, para falar, olha, é possível. E quando você tem... E é legal que você trouxe, eu sei porque você falou. Você hoje é um CEO de uma empresa e você tem condição de trazer pessoas para dentro de casa. Eu sei que vocês fazem programas muito legais, né? Eu indiquei programas, inclusive para uma pessoa que trabalha aqui em casa, para a filha dela. E ela falou, nossa, eu fui lá me inscrever. Eu não sei se ela conseguiu, né, de fato, uma vaga. Mas eu falei, ó, gente, você tem oportunidades hoje porque algumas pessoas decidiram que vão fazer isso. E você é uma pessoa... Conta um pouquinho desses programas, porque para quem hoje quer entrar em tecnologia, não é muito fácil, né? Se você não tem essa pessoa próxima, né, com uma carreira próxima em tecnologia, para te incentivar, parece que é a pessoa da NASA. Como que hoje as pessoas conseguem entrar em tecnologia através da Coru e os programas da Coru? Legal. Também é um trabalho de rede. É bacana, assim, a Coru, ela... Em Campinas, a Coru hoje está no Brasil todo. A gente tem programas no Brasil todo, a gente até já fez fora do Brasil e tudo, mas... Em Campinas, a gente tem salas de aula. E hoje... Eu vou errar o número, tá? Mas 100% dos nossos alunos em Campinas são bolsistas, integrais ou parciais. 100%? 100%. A gente não tem nenhum aluno na Escola Coru em Campinas que não tenha alguma bolsa de estudo, de qualquer tamanho que seja. E a gente simplesmente confia na necessidade da pessoa. A gente pergunta para ela assim, quanto que você consegue pagar? O curso custa tanto, mas quanto que você consegue pagar? E a gente acredita no que ela responde. A gente não checa. Tá? Cara, então, isso é sensacional. Esse é um primeiro trabalho que a gente faz. Vai muito na contramão do empreendedorismo, né? Não faz o menor sentido econômico. Só que você sabe muito bem sobre isso, mas, de novo, o impacto que você está causando e que você vai causar nos próximos anos. E é isso. Mas como é que a Coru paga as contas, né? O que paga as contas da Coru são as empresas que contratam a Coru para formar pessoas. Como eu falei, ou os próprios funcionários ou pessoas que elas querem formar na rua e trazer para dentro de casa. Então, hoje a gente trabalha com algumas dessas e a gente também integra um movimento chamado Movimento Tech 2030. O Movimento Tech 2030 se propõe a investir bilhão de reais até 2030 para fechar a lacuna de tecnologia no Brasil, de formação de pessoas de tecnologia, que é aquela que a gente falou
há pouco tempo. Legal. E a gente é parte desse movimento e a gente contribui com uma parte desse bilhão. A gente não tem 1 bilhão para gastar. Eu até gostaria de ter, mas a gente não tem. E a gente contribui com isso. E aí, dentro desse movimento, você tem uma série de programas que vão oferecendo bolsas de estudo. Então, além da atividade da Coru em Campinas, a gente também, por meio desse movimento, faz isso e a gente usa o mesmo formato. A gente acabou de encerrar as inscrições de um programa para 130 bolsas de estudo em tecnologia dentro do iFood. Na sede do iFood tem uma turma e tem uma outra turma online para quem não mora ali perto. É esse que você postou recentemente? Postei recentemente, chama DTech. E é engraçado que o nome... Por que chama DTech? Né? Porque assim, às vezes você tem que contar em casa, né? Você passa num processo desse e aí a sua família te pergunta, né? Mas você vai fazer curso de quê? Eu vou fazer curso de tech. Então é por isso. Você tá falando isso pra quem agora? Eu tô falando isso sério. Eu não tô brincando. É sério. O nome veio daí. Foi dessa forma que vocês escreveram a ideia? Foi. Foi daí. E quem inventou esse negócio foi minha sócia. É por isso que eu falei. Para quem que você tá falando isso aí? Não, quem inventou foi ela, mas é porque aí tem as que piadas. Você me contou já antes. Tem as piadas internas, mas o DTech veio daí. Vai fazer curso de quê? Eu vou fazer curso de tech. E aí a gente está fazendo com eles e tem outras coisas aí que a gente vai anunciar em breve nessa linha. Não vai ter spoiler. Eu não posso dar spoiler. Não pode. Mas provavelmente quando a gente soltar esse vídeo eu já vou ter fechado. Aí a gente edita. Você bota o logo da empresa em cima das empresas. Legal. Mas o negócio é assim, né? Esse ano a gente deve formar em torno de 3.500 pessoas. Caramba. Com um ano de escola. Este ano, né? Esses 12 meses. Eu vou ter 1 ano e meio de escola. Ano passado a gente formou 400 pessoas. 2022. 400. Dá para dizer que vocês entraram numa exponencial. Tomara. Se ano que vem a gente fizer mais um pouquinho disso, a gente engrena. Mas assim, hoje... Vocês vão para 15, 16 mil pessoas daí. Eu gostaria ano que vem de formar 12 mil pessoas. 12 mil pessoas. 3.500 eu gostaria de crescer para 12 mil. Só para ter uma base de comparação, 12 mil pessoas seria o dobro do INSPER. O INSPER forma 6 mil pessoas por ano ali em São Paulo, né? Escola de engenharia, de graduação, pós-graduação, economia, administração. Ele forma 6 mil pessoas por ano. Se a gente formar 12 mil, dá 2 INSPERs. E detalhe, você já vai ser quase 10% do gap. A gente não forma pessoas só em tecnologia. Não é né? só em tecnologia. Tecnologia hoje é 1/3 da Coru. Então, 4 mil pessoas. Vão faltar aí 126 mil por ano. A gente chega lá. Poxa, vai chegar. Daniel, eu acho que eu só tenho a te agradecer, né, por você estar aqui, com a sua humildade, né, de estar aqui comigo no começo aqui da Alma Produtora. Cara, só nesse nosso papo aqui eu peguei muitos insights. Eu imagino que quem está assistindo também pegou muitos insights de carreira, de desenvolvimento, de que é possível, que você tem que ter uma responsabilidade social diante de diversidade, empregabilidade, que é uma coisa que você está fazendo. Você não falou, mas eu sei que vocês têm 35 colaboradores, né, na Coru, é isso? A gente tem 35 no administrativo e a gente tem mais 250 dando aula. Mais 250, então o Daniel também é um empregador e faz muito bem isso e está incentivando. Eu queria aproveitar e te dar a oportunidade nesse começo aqui da Alma de agradecer seu time, porque acho que é uma coisa que você me ensinou bastante também como líder, né? Trabalhar com as pessoas é reconhecer. Então aproveita esse momento aí de 1 ano e meio de Coru e agradece o time aí, cara. Quem que você quer agradecer? Não, legal. Eu acho que tem esse negócio de embarcar numa empresa pequena, nova, né? Tem um pouco de ousadia, um pouco de loucura. Né? Então, assim, no início, quando a gente chamou as primeiras pessoas para Coru, e já tem pessoas que já fizeram mais de 1 ano de casa e tudo, que são as mais antigas. Tem. Já tem. Não são sócios, né? Tem sócios e não sócios. Isso na Coru quer dizer muito pouco, assim. Né? A gente tem uma política na Coru em que a gente divide o bolo igual. Tá? Então, a gente não tem os fundadores que ganham mais do que as outras pessoas. É um jeitão meio diferente que eu não vou nem conseguir explicar aqui. Mas, assim, você tem esse misto de ousadia, de sonho, de loucura. E eu acho que teve muita gente que acreditou muito na gente sem, de fato, existir uma coisa. Né? Então, assim, não tinha Acreditou prédio. em vocês.
não acreditou na história, acreditou no propósito. Então, assim, de alguma forma eles viram que uma forma de chegar na casa com piscina deles era por meio, né, a parte disso era a Coru. Então, acho que a gente tem um time sensacional, assim, altamente inspirador, altamente dedicado. E de fato que faz coisas assim quase milagrosas acontecerem, porque a gente tem muito pouco recurso, a gente é muito pequeno ainda e as pessoas se desdobram assim em mil para que isso aconteça. E isso faz eu ter uma gratidão muito grande por todas essas pessoas, assim, e às vezes elas abrem mão de questões pessoais para fazer a Coru dar certo. Assim, eu vejo no dia a dia. Já falei isso para elas pessoalmente aqui, é só a ratificação disso. E eu acho que a outra coisa é que eu tenho sócios e sócias assim que também tem um nível de generosidade hoje, de amizade, assim, que talvez tenha sido o grupo de pessoas com quem eu tenho mais proximidade desde que eu entrei no mercado de trabalho, e é um grupo de pessoas que eu tenho assim imensa admiração e gratidão, sabe? Então, assim, eu falei para elas recentemente isso também, e eu reforço toda vez que eu posso, mas é incrível você estar com gente que você olha e fala assim, poxa, eu me inspiro nessas pessoas. Assim, eu acho que todo mundo deveria achar esse ambiente. Na Coru a gente tem isso. Então é maravilhoso, é muito legal. E eu acho que te agradecer também, agradecer ao Léo, porque, poxa, a gente ter essas oportunidades de conversar, de contar a nossa história, não sei o quê, é uma mega abertura de porta também. Isso pra gente tem muito valor, isso não é pequeno, assim, eu acho que aqui o agradecimento e a gratidão é mútua. É mútua. Né? Agradeço de novo, Dani. Deixar a porta aberta pro seu time também, se alguém lá de dentro quiser vir aqui também contar um pouco, falar um pouco mais de alguns desses pilares. Portas abertas, já sabe que é fácil só a gente combinar. Gente, acho que é isso. Queria agradecer ao Léo aqui que nos apoiou, Léo Campos, meu amigo, que está comigo faz tempo também, apoiando aqui na infraestrutura da produtora Alma. Gente, se você gostou desse conteúdo, se inscreve no nosso canal, dá aquele joinha, compartilha com os amigos, que acho que isso é importante. E a gente vai continuar. Esse é o primeiro episódio aqui com o Daniel Spolaor. Primeiro de muitos. De novo, obrigado, gente. E sigam o Daniel. Inclusive, eu vou colocar aqui o @ do Dani e da escola e o site, tá, Dani? A gente vai colocar aqui embaixo do vídeo. Para quem quiser saber mais, quem puder também aproveitar a oportunidade de estudar na Coru, né? É uma escola que só cresce. Meu tremendo desejo de que ela cresça cada vez mais, que eu possa apoiar cada vez mais vocês. Obrigado, Dani. Valeu demais. Valeu, gente!